Uma placa com massa 400 gramas está a 80 graus Celsius. Determina a temperatura da placa quando dela se retirarem 1.600 calorias. Dado o calor específico do material igual a 0,2 caloria grama grau Celsius. Então aqui eu tenho a placa, vamos imaginar uma placa aqui. A massa dessa placa é de 200 gramas, tá aqui, 200 gramas. E eu tenho que retirar 1.600 calorias dessa placa. Então o exercício está falando aqui que eu vou retirar 1.600 calorias dessa placa. Então está aqui, a energia saindo, né? Estou retirando dessa placa aqui. Vou colocar assim para dar a impressão da energia está saindo, né? Está saindo da placa, está numa temperatura maior para alguma coisa que esteja aqui em volta aqui, uma temperatura menor. A energia sempre flui, né, espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então vai acontecer isso aqui, a energia vai sair. Considerando que vai haver variação de temperatura, né, que aqui eu quero determinar qual que é a temperatura final, então eu tenho uma quantidade de calor sensível. Calor sensível a gente calcula por Q macete, não é isso? Q macete. Estou considerando que a placa não vai mudar de estado físico, né? Ela não vai derreter, vamos falar assim, né? Então vai haver uma variação de temperatura. Então vou usar o Q macete. Isso aqui, né? O Q é a quantidade de calor que eu vou retirar da placa. O M é a massa da placa. O C é o calor específico da placa. E o ΔT é a variação de temperatura. Então, o que eu tenho aqui? Quantidade de calor vai ser retirada dessa placa 1.600 calorias. Por que eu coloquei negativo? Porque o calor vai sair da placa. Né? Processo exotérmico. Se o processo é exotérmico, fica negativo aqui. A massa, 400. O calor específico, 0,2. 0,2 caloria por grama vezes graus Celsius. E a variação de temperatura? Aí que tá, né? Eu vou calcular esta variação de temperatura aqui e depois eu acho a temperatura final, que eu quero saber com qual temperatura que ela vai ficar, né? Eu sei que a temperatura inicial da placa, inicialmente ela está numa temperatura de 80. Mas e depois que ela perder essa energia, qual temperatura que vai ficar? É isso que quer saber o exercício. Então, a tática vai ser isso. Eu acho a variação de temperatura, depois eu acho a temperatura. Então, eu vou achar essa variação de temperatura. Eu vou isolar a variação de temperatura aqui. Aí, isolando, eu vou passar a massa e o calor específico dividindo aqui. Vai ficar assim. Então, a variação de temperatura vai ser o quê? A quantidade de calor menos 1.600. Então, menos 1.600. A massa, 400. E o calor específico, 0,2. Então, vamos lá, né? Passo a passo. Então, vai ficar menos 1.600 dividido por 400 vezes 0,2, que deu 80. Então, o que nós temos aqui? Vai ser 1.600 dividido por 80, que vai dar 20. Então, observe que essa placa, ela vai variar a temperatura em 20 graus Celsius. Esse negativo está mostrando que a temperatura vai abaixar. Né? Lógico, ela está perdendo energia, né? A temperatura vai abaixar. Está de acordo com a teoria. Agora eu vou calcular a temperatura final. Porque, nesse caso, eu encontrei aqui a variação de temperatura, que é menos 20. A temperatura final eu não sei,
mas eu sei a temperatura inicial da placa, né, que o exercício falou que ela estava com temperatura de 80. Agora, esse 80 eu vou passar para cá, aí vai ficar assim, ó, menos 20 mais 80, né? A matemática me permite eu fazer isso aqui, não permite? Então, sinais trocados, eu subtraio e dou o sinal do maior. Então, eu tenho que a placa vai estar a 60 graus Celsius. Então, ela estava 80. Na hora que ela perder 1.600, a temperatura dela passa para 60.